Olá, sou Gustavo Della Justina da Silva, acadêmico da segunda turma de Engenharia Química da UFMS, e o presente vídeo é acerca do artigo realizado sobre a radiação aplicada à medicina, usando tratamento e diagnóstico de doenças. Partindo para o resumo do artigo, a radiação possui uma ampla utilização na área médica, podendo ser empregada de diversas formas para diagnósticos e no tratamento de doenças. Apesar de apontado como um agente precursor de outras enfermidades, fica nula a possibilidade de eliminar todos os riscos que ela pode causar à saúde. O objetivo é compreender a aplicação da radiação na medicina e sua viabilidade no diagnóstico e tratamento de doenças, levando em consideração seu risco-benefício diante da saúde do paciente e do médico em atividade. A metodologia de execução é fundamentada em pesquisas de artigos, livros presentes no Google Acadêmico e bibliotecas virtuais e físicas. Os resultados evidenciam que a radiação possui uma vasta aplicação na área médica, sendo na forma de equipamentos para exames, como os raios-x, tomografia e ressonância magnética, como também na forma de medicamento, os chamados radiofármacos, utilizados para deixar o diagnóstico e tratamento de doenças rápido e eficaz, sobretudo na detecção de tumores, aumentando as chances de cura do paciente. Conclusões dessa pesquisa demonstram que o uso de radiação na medicina se mostra eficiente diante da terapêutica e da detecção de doenças, cabendo ao médico escolher a técnica adequada a ser utilizada e considerar os potenciais riscos e benefícios a cada caso. Bom, o vídeo será dividido em 4 blocos, sendo esse uma síntese do artigo. O primeiro vai ser a contextualização, o segundo a problemática, o terceiro a solução e o quarto os resultados, a discussão e a conclusão. Bom, agora partindo para a contextualização. Desde a descoberta dos raios-x, no século XIX, a radiação teve seu lugar de destaque na ciência. Analisada por Becquerel, descobriu-se propriedades análogas aos do raio-x em sais de urânio. Posteriormente, o casal Marie e Pierre Curie descobriu a presença dessas emissões em novos elementos, o polônio e o rádio. Com isso, nomearam esse tipo de transmissão como sendo a radioatividade. De acordo com Benedito Braga, no livro Introdução à Engenharia Ambiental, As, as radiações funcionam como uma válvula de escape do núcleo e apresentam-se principalmente na forma de radiações alfa, partículas emitidas geralmente por núcleos mais pesados, compostas por dois prótons e dois nêutrons, em carga positiva mais 2 e massa 4, semelhante ao núcleo do hélio. Possuem alto poder de radiação, mas pequeno poder de penetração. Podem ser bloqueadas pela pele ou por uma folha de papel. Possuem um alcance da ordem de 1 centímetro no ar. Quando um átomo emite uma partícula alfa, ele tem seu número atômico reduzido de 2 unidades e seu número de massa diminuído de 4 unidades, passando a ser outro elemento químico. Radiações beta são partículas emitidas pelo núcleo, dotadas de carga negativa unitária, identificadas como elétrons. Têm baixo poder de ionização e um bom poder de penetração. Podem atravessar a pele, mas são bloqueadas por uma chapa de metal. Quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta de uma unidade e mantém o número de massa. As radiações gama são ondas de origem eletromagnética, semelhantes ao raio-x, que movem a velocidade da luz. Com grande poder de penetração, têm, porém, baixo poder de ionização. Na emissão de irradiações gama, não há variação dos números atômicos ou de massa. Seu alto poder de penetração possibilita sua utilização em vários campos das necessidades humanas, mas é preciso que elas sejam muito bem controladas, por causa do perigo que representam dependendo do grau de exposição. Podem ser bloqueadas por chumbo, concreto e, em casos especiais, por grandes massas de água. Os raios cósmicos. Feixes de prótons de alta energia são a maior fonte de energia do universo, mas representam um enorme perigo para as viagens do homem no espaço interplanetário. Sua existência foi descoberta por Hales em 1911. O Sol é o maior emissor desses raios, e existe, circundando a Terra, um cinturão de raios cósmicos, o cinturão de Van Allen, cuja altitude varia com a longitude, podendo ir de 400 km a 1.300 km. Esses raios cósmicos são responsáveis pela formação do carbono 14. Bom, desse modo, a radiação após sua descoberta tornou-se bastante empregada na medicina, que possibilita o uso de elementos radioativos para serem utilizados na saúde, seja na forma de exames como o raio-x, é utilizado por ser um exame rápido e barato,
como em exames sofisticados, como no caso da cintilografia, tomografia, ressonância magnética e outros, e também na forma de radioterapias, radiocirurgias e radiofármacos. Bom, a questão da pesquisa refere-se qual a real necessidade de se utilizar a radiação na medicina, e com isso qual as consequências da sua não utilização no diagnóstico e tratamento de doenças. A radiação tem causado muito temor e receio ao seu uso, tudo isso devido aos acontecimentos maléficos causados por este recurso. Um exemplo disso são os acidentes em usinas nucleares, com ênfase para os ocorridos em Chernobyl, na Ucrânia, em 26 de abril de 1986, e na usina nuclear de Fukushima, no Japão, em 11 de março de 2011. Além de sua utilização em armamentos, em destaque para as bombas atômicas, como as utilizadas no final da Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos contra o Japão, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Todos esses ocorridos deixaram inúmeras consequências negativas, tanto para os seres vivos quanto para o meio ambiente, causando muitas mortes no momento e posteriormente dos ocorridos, além de inúmeros efeitos colaterais irreversíveis. Friedman e Young, no livro Física 4, Ótica e Física Moderna, dissertam sobre os efeitos da radiação, salientando que sabemos que qualquer exposição excessiva, inclusive a luz solar, os raios-x e todas as radiações nucleares, pode, pode destruir os tecidos. Nos casos mais leves, ela pode produzir pequenas queimaduras, como no caso comum da exposição à luz solar. Uma exposição muito prolongada pode produzir doenças graves e até a morte, devido a diversos mecanismos, inclusive a destruição em massa dos tecidos, alteração do material genético e a destruição dos componentes da medula óssea, que produzem os glóbulos vermelhos do sangue. Bom, com isso torna-se evidente as preocupações de saber dosar a quantidade de radiação, para evitar os efeitos sobre os tecidos vivos, os efeitos danosos. Os riscos também não são somente para os pacientes, mas também para os médicos e técnicos que operam esses equipamentos que transmitem a radioatividade. Com isso, deve-se buscar uma margem de segurança para o seu trabalho. Bom, agora para a solução. A radiação demonstra-se de suma importância para a medicina, desde a realização de diagnósticos precoces ao tratamento. O uso desse recurso é de vital importância para a realização desses procedimentos, em que, caso contrário, os resultados seriam demorados, ineficientes ou até mesmo não seria possível realizá-los. Kainan Casale Vieira, juntamente com outros autores, no artigo Radioatividade Heroína Vilã, dissertam que a radioatividade é bastante usada na medicina, no diagnóstico de doenças, como a mamografia, exame de raio-x que serve para visualizar a região interna das mamas e auxiliar na prevenção e na redução de mortes por câncer de mama. Pois, como esse tecido é difícil de ser examinado, como com o uso de radiação penetrante é possível somente suspeitar. Por isso, o diagnóstico é complementado pelo uso da biópsia e ultrassonografia. A tomografia, exame computadorizado que serve para captar imagens detalhadas de ossos, órgãos e outras estruturas do corpo, sendo que as imagens fornecidas por esse tipo de exame são mais precisas do que as do raio-x, detectando as alterações dessas e outras estruturas do corpo. A radiografia, imagem obtida por um feixe de raio-x que atravessa uma região que se é estudada, interagindo com a emulsão fotográfica. Assim, existe uma grande variedade de tipos, tamanhos e técnicas radiográficas. Os radioisótopos são empregados como propósito de fornecer informações sobre o tipo e extensão da doença. Em tratamentos das mesmas, temos a radioterapia, que é um método capaz de destruir as células tumorais empregando um feixe de radiação ionizante, onde uma dose estimada de radiação é aplicada em um determinado tempo, ao volume de tecido que envolve o tumor, buscando erradicar todas as células tumorais, com o menor dano possível às normais. A bracterapia, que é uma forma de radioterapia em que materiais radioativos são implantados nas proximidades do tumor, definindo uma modalidade de tratamento em que as doses de radiação são liberadas para atacar as células tumorais sem que um grande número de células sadias sejam afetadas. Bom,
Com isso, é preciso fazer um diagnóstico aprofundado de exames, no caso os radiológicos, que trará uma real situação do paciente que está apresentando, e a necessidade de usar o tratamento radioterápico para a destruição das células tumorais, com maior rapidez e eficiência com o uso da radiação. Ao conhecimento dos seus riscos, porém, observar uma maior eficácia em tais tratamentos. Raquel Regis, em sua matéria Radiofármaco reverte imagens negativas da energia nuclear, radioterapia beneficia 2 milhões de brasileiros, publicada na revista Scientific American Brasil, escreve que uma das mais promissoras inovações é a bracterapia, técnica de irradiação de tumores a curta distância, com a introdução de pequenas fontes radioativas muito próximas às lesões, ou em contato com elas, com a radiação necessária para atacar células cancerosas sem atingir as demais. Os radioisótopos já comercializados em bracterapia pelo IPEM são os flexíveis de irídio, os fios flexíveis de irídio 192, revestidos de platina, com diâmetros de 0,3 mm e comprimento de 50 cm. Esses fios podem ser cortados na medida necessária e adaptam-se às regiões do corpo afetadas. Por isso são indicados para tratamentos em partes moles. Depois de algum tempo, são retirados e podem ser reutilizados enquanto mantêm a radioatividade. Sua meia-vida é de 74 dias. Desde 1997, quando o IPEM passou a produzir os fios de irídio, não se recorreu a importações. Isso significou principalmente a redução de custos. O preço de cada 50 centímetros caiu de $1.000 para R$ 1.000. Bom, com isso, os diagnósticos e tratamentos de doenças que se utilizam das radiações estão com uma rápida evolução, graças às pesquisas feitas por cientistas que se empenham em buscar novas soluções para uma doença avassaladora e que assusta pessoas no mundo todo, como o câncer. Além do câncer, as doenças cardíacas e neurológicas também têm ganhos imensuráveis nessa conquista científica. Os maiores beneficiados são os pacientes, que através de um diagnóstico correto e eficiente conseguem reverter a situação e o aumento das chances de cura. Agora para a análise dos resultados, da discussão e da conclusão. Os resultados obtidos evidenciam que a radiação tem uma vasta importância na área médica, pois através disso foram desenvolvidas muitas técnicas para ajudar os pacientes na cura e no tratamento de doenças, como também a de facilitar o médico de dar o seu diagnóstico e na utilização de equipamentos para exames, os raios-x, tomografia, cintilografia e a ressonância magnética. Também na terapêutica de enfermidades, os radiofármacos e a bracterapia. Tais procedimentos apresentam uma eficiência significativa, deste modo, deixando a terapêutica efetiva, aumentando as chances de cura do paciente e diminuindo os efeitos colaterais. Não utilizar estes recursos tão avançados seria de deixar proporcionar ao paciente as chances de diagnósticos detalhados de um tratamento efetivo para a cura de doenças. A discussão a respeito da pesquisa visa ampliar o uso da radiação no âmbito médico, além de desmistificar seu uso, já que muitas vezes é confundida como danosa à saúde. Observa-se a importância da radiação em sua aplicação na medicina. Seu uso é viável no âmbito clínico e faz-se imprescindível para sua manutenção. Sendo assim, com a evolução deste recurso, é possível vislumbrar a possibilidade de se obter elevadas chances de cura. A conclusão. Sendo assim, sua aplicação de maneira controlada, com o local apropriado, torna-se um método efetivo de se diagnosticar e tratar doenças graves, fatais como o câncer. A utilização desse recurso é de suma importância para a medicina, pois possibilita a obtenção de diagnósticos precoces e tratamentos mais rápidos e eficazes, menos invasivos e com menores efeitos colaterais. Com isso, a utilização da radiação na medicina possibilita chances maiores de cura do paciente, sendo com sua aplicação de suma importância para a medicina. Obrigado por assistirem até aqui.